Voltando, então, vamos lá, povos indígenas, né? Então ele vai dizer aqui na apostila, né, que né, lá no ano de 1500, né, antes da chegada um pouco dos colonizadores portugueses, né, já existiam, né, diferentes povos indígenas aqui, né, no território brasileiro, tá? Nessa época, então, de acordo com a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, o órgão responsável, né, pelos indígenas no Brasil, ela estima então que viviam em torno de 1 e 10 milhões de indígenas né, no território brasileiro. Ou seja, eles eram divididos em cerca de 1.000 povos. Tá? É, e eles apresentavam grande diversidade também cultural. No início do século XVI, né, quando começou, né, a chegar os colonizadores portugueses aqui, né, houve essa grande redução do número de indígenas. Por quê? Começou-se a ter uma taxa de mortalidade indígena muito maior, porque começou a se misturar com outros povos. Então os portugueses trouxeram com eles, né, doenças. Aí também tem a parte da mortalidade pelo fato do conflito, né, que acontecia entre os europeus e os indígenas, né, em questão da dominação do território. Beleza até então? 2010, né, de acordo com o IBGE, né, e ele fez um censo, né, e em 2010 até então viviam apenas 818 mil indígenas, ok? Apesar de que esse dado já está relativamente já inválido, né, ultrapassado, porque já fazem 10 anos, né? Enfim, aqui ele vai trazer pra gente um mapa, né, dois mapinhas, né, mostrando então a ocupação do território indígena, né, no ano de 1500 e depois aqui no ano de 2015. Cada cor é uma aldeia, uma tribo, tá? Então, olha só, eles estavam espalhados pelo Brasil todo. Hoje, né, recentemente, até 2015, olha como houve uma diminuição, né, da população indígena no país. Ok? Então ele vai falar aqui embaixo que, né, na atualidade, né, muitos indígenas eles deixam, né, as suas tribos, né, e vão viver na cidade, tá? E aí eles perdem parte dos seus costumes, das suas crenças e as suas tradições, tá? Porém, também, no entanto, né, existem muitos povos indígenas que ainda vivem em aldeias. Eu já até comentei com vocês na sala de aula isso. Eu conheci, né, várias aldeias, né, quando eu estava na faculdade. Eu fiz uma outra viagem também particular. Conheci lá na Bahia, depois aqui no interior de São Paulo, tá? Então ainda essa cultura permanece inteira ainda, né? Meio espalhada, mas ainda existe. E é importante a valorização deles, ok? Sem preconceito nenhum. Tranquilo? O próximo povo, então, vai ser quem? Os africanos, né? Que vieram também, né? Sofreram muito, né? Assim como os indígenas também vieram para cá, né? De forma escravizados, né? De forma cruel. Então, né? Diferentes povos africanos, eles foram capturados, né? Sobretudo por europeus, né? Colonizadores, e foram trazidos para o Brasil de maneira o quê? Forçada a serem escravizados. O que estava acontecendo então? O índio não era escravo, professor? Não, o índio também era um escravo, tá? Os europeus chegaram aqui e escravizaram os índios. Só que daí o que aconteceu? Começou a diminuir muito os índios. Os índios começou, além da mortalidade, começaram a fugir, né? Ir para mata fechada, lugares ainda onde os europeus não tinham ainda dominado. E eles precisavam de pessoas para trabalhar e sem pagar. Então eles foram lá na África, né? E capturaram os negros e trouxeram para o Brasil, né? Os principais povos que vieram foram os rebolos, os monjolos e os benguelas. Beleza? Aqui vai ter a imagem de cada um desse povo, retratando algumas diferenças, alguns aspectos físicos, né? Entre eles. E aqui vai contar também pra gente um pouco, né, como eram, né, como que eles eram transportados para o Brasil, né, que eram em porões e navios, né, condições totalmente precárias de higiene, de alimentação, quantas, né, pessoas morriam, e eu já comentei isso na sala de aula, ficavam dias, né, dentro lá, junto com os vivos, né, potrificando no porão, até o homem branco querer ir lá, tirar o corpo e jogar em mar aberto, tá? Geralmente, quando eles vinham para cá, eles embarcavam aqui no Brasil, né? No Porto de Santos ou lá no Porto da Bahia. E vinham, né? Com a promessa de trabalho, né? De que iam ter uma vida melhor, mas na verdade não era bem assim. Eles não iam receber. Geralmente os homens iam trabalhar nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro, de diamante, nas lavouras.
E as mulheres geralmente iam pro serviço doméstico. Tranquilinho? Eu vou parar de novo o vídeo, daqui a pouco eu volto pra gente falar dos quilombos e os quilombolas. Já volto.